6 características que o bolsonarismo possui em comum com o fascismo. Meu nome é Alexandre Tadeu e esse é o tema do vídeo de hoje. Para melhor compreender, é necessário analisar o que é o fenômeno do bolsonarismo. Pois olhe, o bolsonarismo é um movimento de massas. Elas buscam identidade na figura maior, que é o presidente da República, o fascistoide do Jair Bolsonaro, e buscam um espelho em cima das atitudes, dos comportamentos de que ele exerce. Mas esse fenômeno não surgiu do acaso. É algo planejado, é algo pesquisado, algo que Bolsonaro buscou ao longo da sua carreira política. Ele que se apresenta enquanto antipolítico, sabemos muito bem que ele está inserido na vida pública de uma forma ineficiente há mais de 30 anos. Ele apresenta com uma linguagem chula, popular, representando um desdém com a velha política. Ele representa o mais vil preconceito que há inserido nos brasileiros e quer normalizar isso como se fosse uma conduta normal, corriqueira. Esse é o fenômeno do bolsonarismo. E eu fiz uma pequena lista com 6 indicações nas quais o bolsonarismo parece muito com o fascismo. Então vamos a essas características? A número 1, o nacionalismo. Os antigos fascistas, eles buscavam nos seus antepassados, nas figuras históricas, relembrar os momentos de glórias de seu povo. Os fascistas alemães lembravam os povos bárbaros germânicos. Os fascistas italianos buscavam, nos gloriosos dias do Império Romano, relembrar que um dia eles foram um grande império. Aqui no Brasil, eles buscam símbolos nacionais. Eles exageram, inclusive, nessa simbologia, nessas indumentárias. Por isso reivindicam a bandeira nacional. Há pessoas que desfilam com a camiseta da seleção brasileira. Essa é a sua forma de se identificar enquanto brasileiro, enquanto nacionalista. Segundo, ênfase no militarismo. O fascismo ele consegue o poder, ele consegue conquistar as massas, não apenas através da sua retórica, através do seu discurso, através do ódio que perpetua. Ele possui como forma de intimidação o militarismo. Lembramos que os fascistas italianos faziam grandes marchas uniformizados, com as camisas verdes. Os alemães. Tudo isso com uma forma de intimidação. Inclusive, era comum essa massa, essa militância, entrar em conflito nas ruas com adversários políticos. Era muito comum. Para bem rememorar isso, é só lembrar a cena inicial do filme da Olga Benário, onde ela, com um grupo de trabalhadores e comunistas, entrou em conflito com os militantes do partido nazista. Aqui no Brasil não é o contrário. Estamos presenciando aquele movimento 300. Essa eterna nostalgia, esse saudosismo hipócrita da época da ditadura militar. Essa vontade de clamar pelo golpe militar, pela intervenção militar. Tudo isso são características militaristas do bolsonarismo. Terceiro aspecto: desprezo pelos direitos humanos. A extrema-direita, ela perpetua um discurso um tanto interessante. Direitos humanos para humanos direitos. Mas o que significa isso, exatamente? Apenas aquele cidadão que é bem resolvido socialmente, que conseguiu uma ascensão social, um estabelecimento das condições sociais, será considerado um cidadão decente? Um cidadão de bem, como eles costumam dizer? Será que aquele mendigo que mora ali na rua, que é viciado, devido às mazelas que sofre, que é abandonado pelo Estado, ele não é humano de direito também? Assim era o comportamento dos fascistas. Eles possuíam desdém com as minorias, com os menos favorecidos, com os menos privilegiados, com classes que eles consideravam de menor grau, perseguiam ciganos, testemunhas de Jeová,
os comunistas, porque para eles não eram seres humanos, não mereciam nenhum direito humano, não merecia humanidade alguma. E assim vemos um comportamento da extrema-direita repetir esse aspecto fascistoide novamente. Quarto, controle da mídia. Olha, no fascismo original, houve censura, né? A grande mídia, a mídia opositora, ela foi silenciada, foi calada, e para o Estado era necessário apenas o seu veículo de comunicação, o veículo oficial do partido. Não era permitido alguém que fosse confrontar os seus valores, os seus ideais. O que presenciamos aqui no Brasil é uma perseguição à mídia. Já que eles não podem controlar a mídia, eles perseguem. De que forma? Fazendo desdém, desmerecendo ela, desrespeitando, quando eles estão exercendo apenas a sua função de reportar as notícias, reportar os acontecimentos. Eu possuo algumas críticas com a mídia de massa, a mídia burguesa? Possuo. Eu tenho minhas discordâncias. Mas também não vou negar a eles o direito de liberdade de imprensa, que é algo constitucional. E é isso que os bolsonaristas buscam fazer. Confrontar a mídia e repercutir através dos seus próprios veículos. São menores, têm menor grau de alcance, mas eles possuem seus veículos de comunicação. É legítimo isso. O que não é legítimo é a propagação de fake news. Isso é uma deslealdade de ética. Mas isso vem ao caso em outro assunto. Senão vai dar pano para muita manga, né? Enfim. Quinto aspecto. Uso da religião. Tem uma galera neopentec, que são os neopentecostais, figuras como Edir Macedo, Silas Malafaia, ou de igrejas menores, mas que procuram encontrar na figura de Jair Bolsonaro um representante. Quem não recorda, quando eu estou falando disso aqui, da Damares, cara. Pois é, a Damares. Ela representa isso, esse aspecto religioso. Deus, pátria, família, esses valores tão arcaicos. Pois é. No fascismo original, fascismo europeu da década de 20 e 30, eles se arraigavam, eles procuravam se alicerçar junto com a Igreja Católica. Isso é uma característica histórica deles para conseguir a simpatia das pessoas que professavam a fé católica, que é a maioria na Europa. Então eles buscavam nesse aspecto religioso, embora Mussolini era declaradamente ateu, ele via que a religião era algo necessário para se perpetuar o fascismo. Sexto aspecto. Desprezos pelos intelectuais. Esse é um aspecto que me dói muito, cara, porque é o seguinte. O desprezo pelos intelectuais significa o quê? O desprezo por aqueles que se propõem a confrontar, aqueles que procuram se opor de uma forma mais concreta, uma forma mais fundamental aos valores. Muitos intelectuais, só lembrarmos alguns membros da Escola de Frankfurt, na Alemanha nazista, foram perseguidos pelo regime. Pessoas que tiveram que se exilar, pessoas que suicidaram, exatamente porque eram opositores intelectuais ao poder. Aqui no Brasil, o que presenciamos? O desdém pelos intelectuais, esse lance de falar que há o marxismo cultural, algo que é uma invenção da extrema-direita, algo que nem sequer existe. Esse desdém pelos acadêmicos,
esse desdém pela universidade, porque eles sabem que no campo do debate eles perdem. Que no campo das ideias, quando há um debate, quando há um embate de ideias opostas, eles não têm argumento, eles não possuem retórica para vencer seu adversário. Por isso esse desdém. Eu acho que no fundo eles sabem que também seus valores são contraditórios pra caramba, né? Enfim, essas são as 6 características que eu vi em comum do bolsonarismo com o fascismo. É óbvio que a lista poderia ser bem maior e esse vídeo duraria horas e horas, porque eu poderia enumerar 1000 elementos que são comuns entre o bolsonarismo e o fascismo, mas essa breve listinha de 6 itens dá um breve resumo de que é sim um movimento fascistoide, o bolsonarismo. Um grande abraço, até a próxima.